aulinha agora sobre Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Então, vamos falar um pouquinho como chegamos até o João Cabral, né? Então, vamos pensar que a gente teve um período no Brasil que a gente chama de literatura tradicional, que começa desde do Barroco, né? Se a gente levar em consideração que isso foi apenas literatura, né, feita no Brasil, então a gente pega do Barroco até mais ou menos ali o simbolismo, tá? Porque o pré-modernismo já está numa ideia de transição. Vem a Semana de Arte Moderna, e com a Semana de Arte Moderna nós quebramos as estruturas da poesia, a métrica, a rima, tá? E começamos a trabalhar com uma liberdade de criação muito grande. Então a gente vai ter Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, todos esses caras, né, procurando os limites ali daquela poesia, que é a poesia da época, que é a poesia modernista. Vem o segundo momento e a gente vai ter a segunda geração modernista, ou os poetas de 1930, onde entra Drummond, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, e Vinícius de Moraes, e onde você vai perceber também o que, naquele momento, houve já um diálogo com a métrica, com alguns elementos do passado. A gente vai ver o Vinícius de Moraes trabalhando com soneto, verso metrificado, a Cecília criando uma metrificação própria, o Drummond ora metrificando, ora fazendo versos livres. E nessa liberdade de processo, nessa necessidade, né, de cada vez ir além, chegamos a João Cabral de Melo Neto, que retoma o rigor métrico do parnasianismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nisso em relação ao João Cabral, o seu trabalho métrico. Não é à toa que ele é chamado de engenheiro das palavras, o cara que mede, conta, o cara que coloca tudo, né, no seu devido lugar. Né? Lembra lá do Parnasiano? O Parnasiano se achava que ele era um joalheiro ao fazer as poesias. Então, o nosso querido João Cabral de Melo Neto, ele vai ser nosso engenheiro das palavras, tá? Então você vai ver, né, o João Cabral sendo chamado de neoparnasiano pelo seu rigor métrico. Mas a diferença clara em relação ao João Cabral aos parnasianos é o seu engajamento em relação às questões do Nordeste, principalmente as questões ligadas à seca, à miséria, à exploração, né, do mais fraco pelo mais forte, e é isso a gente vai ver perpassando aí no seu livro Morte e Vida Severina. Se você conhece a obra, né, do João Cabral, né, um pouco mais a fundo, você vai perceber que Morte e Vida Severina, ela tem uma musicalidade que não é muito comum no João Cabral. Inclusive até a presença de rimas alternadas, que não cai muito ao gosto do João Cabral. Talvez por isso o João Cabral algumas vezes evitava de falar do Morte e Vida Severina por causa dessa musicalidade, né? É só você pensar que o Chico Buarque pega esse livro e transforma no musical, né, com uma facilidade muito grande. Então é bem interessante você perceber que é um livro musical, é um livro onde a gente vai perceber muita ideia do som sendo trabalhado ali, ok? O Morte e Vida Severina, ele surge, né, como um auto de Natal, e a gente vai discutir isso um pouquinho lá no texto, né? É importante lembrar que o auto é um texto religioso, né, um texto ligado à igreja, que era usado para exaltação de um santo. Você tem lá o auto da coração, o auto da crucificação, tá? Que na Idade Média, com o Gil Vicente, a gente vai ter a ideia do caráter de moralização desse auto. Então a gente vai ter uma mudança significativa no alto português, pela presença do Gil Vicente, que vai popularizar o teatro. Então a gente vai ter o alto da Barca do Inferno, o alto da Lusitânia, que vai, de certa forma, aparecer com as coisas mais mundanas. O alto, no caso aqui, é um alto de Natal, e teoricamente ele vai ser para celebrar o nascimento de Cristo. Mas como é chamado também de alto, né, nordestino, a gente vai trabalhar, né, com as coisas da terra, com a relação do bem e do mal, a relação
da vida e da morte, a relação, né, da esperança, né, que sempre nasce e renasce na figura desse alto, ok? Então, a história, como a gente chega ao final dela, nasce, né, mais um, né, Severino na vida, mais um menino pobre, um menino magro, um menino esquelético para viver a vida difícil, a vida de luta, a vida severina. Então, aluzindo assim ao próprio nascimento de Cristo, né? Afinal de contas, o pai do menino é seu José, o seu Zé, né, Carpina, o seu Zé, né, carpineiro, né, como José, pai de Jesus da Bíblia. Então você tem essa associação, né, e a festa no final, né, de adoração do menino, entregando presentes a ele, como se fosse os três reis magos visitando a morjedora lá. Então é muito interessante essa ideia da construção dele, tá? Essa estruturação no texto. O texto ele é dividido em algumas partes. As partes elas vão ter alguns títulos, esses títulos vão meio que resumir, né, essa passagem, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho aqui. A primeira parte é a apresentação do próprio Severino. E aí é importante, vou pegar o livro aqui, é importante a gente dar uma olhada, tá, como que chega o Severino, tá? Ele vai chegar e vai falar assim, ó: meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos como mãe chamados Maria, fiquei sendo da Maria do final de Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, que foi o mais antigo senhor dessa Cismaria. Como então dizer quem fala? Ora, vossa senhoria. Vejamos. É o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se há menos, mas 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de tantos já finados Zacarias, viveram na mesma serra, magra e ossuda em que vivia. E quando chega nesse ponto, ele para de tentar se diferenciar do outro, ele para de de tentar se mostrar para mostrar como muitos. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na vida, na mesma cabeça grande que a custo se equilibra, no mesmo ventre crescido, nas mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, a mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Então é muito interessante que ele vai largar essa ideia de ser um personagem individual para ser um personagem coletivo. A gente não vai ver a vida de um Severino, mas de todos os severinos, todas as pessoas pobres, né, que a gente tem no sertão. E essa é talvez o maior trabalho, né, de engajamento que o nosso querido João Cabral faz, é denunciar, né, a vida, né, daqueles que estão, né, passando fome no Nordeste, que estão sofrendo a seca do Nordeste. Tá? O João Cabral que é da região, o João Cabral que nasceu, né, lá na Paraíba, ele vai, João Cabral que nasceu em Pernambuco, então ele conviveu com essa chegada de retirantes vindo, né, chegando em Recife, né? Então ele vai um pouco trabalhar com isso, engajando, né, diante dessa luta, tá bom? Então vamos lá. Então essa primeira parte, essa tentativa de identificar, né, mas acabando se transformando como um personagem coletivo, é importante você perceber que é um monólogo. A estrutura do texto ela vai alternando, ora monólogo, né, ou seja, só um personagem falando, ora diálogo. Como é um auto, e o auto é uma peça teatral, você vai perceber que não há narrador.
Os títulos, de certa forma, ajudam a nos colocar ou nos contextualizar, né, no espaço e no tempo da história, mas não há narrador. Então é importante você perceber que a ação a gente só sabe na boca dos personagens, ok? Então, nessa parte final, né, que eu não li para vocês, que já está tá aqui, olha, que ele vai falar assim, olha, mas para que me conheçam mesmo, melhor vossas senhorias, e melhor posso seguir a história da minha vida, passa a ser o Severino, que vossa presença emigra. O Severino, esse artigo aí, né, preposto ao Severino, que é um substantivo, mas que no livro ele vai ganhar ar de adjetivo, porque ele qualifica um tipo de vida, né, a vida severina, né, ele passa a ser aquele ao qual a gente vai acompanhar. Então a gente vai aí para a parte 2, né? E a parte 2, ela tem o título de Encontra dois homens carregando um defunto numa rede, aos gritos de ó, irmão das almas, não fui eu que matei não. Então é muito interessante perceber que até o nascimento do filho do seu José da Carpina, o nosso Severino só vai encontrar a morte pelo caminho. E isso é a ideia, né, que você pensa, né? Chegar ao final tem o nascimento, então você tem uma ideia de superação, né? Uma ideia de que o final se salva, né, da história toda, ou seja, a morte me persegue o tempo todo para eu superar essa morte, né, no final da história. Então ele vai encontrar vários mortos, né, mortos por conflito de terras, mortos, né, por questão de doença, morto por isso. Então é muito interessante você perceber que essa passagem, de certa forma, vai desenhando um retrato do sertão e vai desenhando também as possíveis mortes que se pode ter no sertão, ok? Então vamos acompanhar um pouquinho nessa segunda parte, tá? Então é comum no Nordeste, né? Você vai ver um desenho, uma ilustração que está lá na parte escrita, as pessoas carregarem os mortos, né, com um pedaço de madeira colocado nos ombros, né, e os mortos sendo carregados num lençol como se fosse uma rede, né? Então é uma parte que é diálogo, né? O Severino encontra esses caras, né, que estão carregando, né, que são os caras que aproximam os vivos dos mortos, né? Então eles estão carregando o corpo, né, de um lavrador, tá? Que era também um Severino, tá? Que foi morto a bala numa disputa de terra. Então nesse primeiro momento a gente tem um morto numa disputa de terra. Então se você pensar hoje, você pode pegar alguma notícia aí de jornal, e você vai ter conflitos hoje constantemente, tá? Conflitos com o MST, conflitos com a briga que se tem, né, nas terras com índio, com seringueiro, né, com qualquer um que atrapalhe a ideia do crescimento da área de plantio, por exemplo, né, ou pelo menos ameace, né, a posse, né, daquele coronel, daquele fazendeiro que tem. Então isso é uma realidade, não só de 1945, né, que mais ou menos a época que o João Cabral está lançando os seus livros, mas da história do Brasil, né, como um todo, né, até mesmo antes dessa época. Então é interessante você perceber que o livro ele continua atual nesse sentido, ok? Então aqui ele usa a expressão ave bala, né, e eu acho muito interessante isso, né, a tal pássaro matou o homem. Tem um escritor moçambicano chamado José Craveirinho, que para metaforizar a ideia da morte, como é que eles estão usando a ave bala, ele fala que a bala tinha fome, né, da fome do menino. Era um menino com fome que foi lá roubar o mamão, né? E aí o cara matou esse menino, tá? Roubar uma papaya. E aí ele fala assim, a bala tinha fome da fome do menino. E aqui o João Cabral dá a associação da ave bala, né? A bala que tem asas que matou, né, esse lavrador, tá? E aí você vai ter vários questionamentos, tá, que vão ser ditos, né? Que é o que? Por que o mataram, né? E aí você vai ver as passagens lá.
Mas por que o mataram? Por que o mataram, irmão das almas? Mas então por que o mataram com a espingarda? Queria mais espalhar-se, irmãos das almas, queria voar mais livre essa ave bala. E agora, que passará, irmão das almas? O que é que acontecerá com a espingarda? Mais campo tem para soltar, irmão das almas. Tem mais onde fazer voar as filhas balas, né? Ou seja, não vai ser a única bala a ser disparada, não vai ser a última também não, né? Então, cada vez mais, ou seja, há mais espaço para mais mortes, tá? E no final dessa passagem, né, você vai ver que o Severino, ele oferece ajuda, ele vai trocar de lugar com um dos irmãos das almas, né, para ajudar a carregar aquele corpo, né, carregar aquele lavrador, aquele outro Severino, né, libertando o outro para voltar, né, para a sua terra, tá? Como uma forma assim, ó, vai lá cuidar do que é seu, né, porque pode ser que depois você não tenha. Na terceira parte, né, você vai ter o título: O retirante tem medo de extraviar por seu guia, o rio Capibaribe cortou com o verão, tá? Então você tem aí uma trajetória que é uma coisa bem interessante. O Severino, ele segue o caminho do Recife, tal qual o Capibaribe também segue. O João Cabral, no livro Cão Sem Plumas, ele deu voz, né, ou personificou, deu voz ali para o rio Capibaribe, tá? E aí é muito interessante vocês perceberem que há nesse momento, né, ele seguindo o mesmo caminho, agora com o retirante, né, com o Severino. Então é bem interessante esse diálogo entre essas duas obras. Então volta aqui o monólogo, né, naquela alternância, monólogo, diálogo, monólogo, tá? E você tem, é importante, os monólogos, eu esqueci de falar, os monólogos eles são em heptassílabo, que é bem interessante porque a redondilha maior, ou seja, os versos de 7 sílabas, eles são bem comuns no humanismo português, ou seja, é uma tradição portuguesa de trabalhar com essa forma, essa estrutura métrica, né? Que é uma estrutura bem mais popular também, bem mais musical, né? Então, os monólogos, toda vez que o Severino fala sozinho, tá em heptassílabo. Quando a gente vai ver a parte dos diálogos, tá? Você vai perceber que ela alterna um pouquinho, tá? Ela vai ter versos de 4 sílabas, tá? Então você vai ver uma mudança de métrica, né, entre os diálogos e os monólogos. Os monólogos 7, os diálogos, tá, com 7 e 4, eu acho, tá? Então vamos lá. Nessa parte no monólogo, tá, você vai ver o Severino, tá, falando sobre a dificuldade de seguir o rio, tá? Né, ou seja, eu vou acompanhar o rio porque eu sei que o rio vai chegar em Recife, então eu vou segui-lo, tá? Então ele fala porque o rio está vivendo a seca, e por causa da seca, em alguns momentos o rio desaparece, tá? Então é interessante você perceber como eu posso seguir algo que de repente desaparece para surgir em outro ponto, né? Então, e essa ideia, né, do próprio o rio secar, né, mostra a própria ideia da miséria do sertão. Ou seja, o rio é pobre também, é pobre na sua água, é pobre no seu caudal, né? Seu caudal não existe. Então ele se perde nessa terra como o próprio retirante perde na sua necessidade, né, dentro dessa seca também. Então ele tem essa passagem aqui que é bem interessante, que ele vai falar assim: não desejo emaranhar o fio de minha linha, nem que se enrede no pelo, em surto dessa caatinga. Pensei que seguindo o rio eu jamais me perderia. Ele é o caminho jamais certo, de todo o melhor guia. Mas como segui-lo agora que interrompeu a descida? Vejo que o Capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir a sua sina, e no verão também corta. Ou seja, no verão, né, que a parte de chuva no Nordeste a gente sabe que ela chega normalmente no inverno, né, não é nessa época
que acontece, por exemplo, no Sudeste, né, aqui pra gente, que é a época do calor, né? No Nordeste vai acontecer mais no inverno, né? Principalmente na parte do semiárido, né? Eles esperam muito para chegar essa época de chuva. Então ele encontra, né, o rio seco, né? E com o rio seco não dá para segui-lo, tá? Então termina essa parte, ele confuso, né, em relação ao caminho que ele vai seguir, mas ele ouve à distância, né, um canto, né, uma cantiga, uma cantoria, e ele vai se dirigir na direção desse som, tá bom? E aí a gente chega na quarta parte. Quando a gente chega nessa quarta parte, a gente já vai estar na casa, né, de um outro retirante, que o título é "Na casa que o retirante chega, estão cantando excelências para um defunto, enquanto o homem do lado de fora vai parodiando as palavras dos cantadores." Ok? Então, o que é essa palavra excelência, né? A palavra excelência, ela significa cantigas, cantigas de velórios, cantigas de comendar a alma, né? Elas lembram um pouco, né, em relação a que todas as vozes estão no mesmo tom, as ladainhas de igreja, tá? Então você vai ter lá cantigas de velório em um uníssono, né? Ou seja, um só som, tá? Que vai fazendo em capela, sem acompanhamento, né, instrumental, tá? Então elas são dirigidas a esse defunto que está lá, que também se chama Severino, né, como o nosso, né, protagonista aqui. A diferença dessas cantorias, dessas excelências, enfatizam que, em relação a do outro, né, que a gente viu com os Irmãos das Almas, a miséria, a carência, né, o não ser dele, né, ou seja, ele morreu de necessidade, ele morreu, né, de fome, de doença, seja lá o que for. Então, o que é importante, né? O Severino vai lidar com esses cantadores, tá? E vai perceber o seguinte, que na passagem, né, quando você morrer, tá, é importante você sempre mostrar que você não teve nada, né? Você só carrega com você coisas de não, coisas que não têm importância, não têm valia, coisas que não te prendem à terra, coisas que não foram conseguidas, né, com o suor do outro, né, no ser o seu, tá? Aquela ideia de uma vida passada, né, a partir de miséria já é uma vida, né, já é um pecado pagado, né? Então é interessante você perceber isso, tá? E essa que os cantadores vão ensinar, né, para o Severino, né, para testar o seu grau de miséria nessa terra, né? Então ele vai falar assim: "Finado Severino, quando passares em Jordão e os demônios te atalharem perguntando o que é que levas, diz que levas cera, capuz e cordão, mas a Virgem da Conceição, finado Severino, etc. Diz que leva somente coisas de não, fome, sede e privação. Finado Severino, diz que coisas de não, ocas e leves, como caixão que ainda leves", tá? Então é importante você perceber que há uma repetição, né? Há uma construção que vai se repetindo e vai mudando apenas o que se leva, né? Então, ou seja, não leve nada, não leve, leve aquilo que foi sua vida na terra, né? Uma vida de miséria e de falta, né? Bom, na parte 5, tá? O Severino se mostra cansado, né? Então, ó lá, cansado da viagem, o retirante pensa em interrompê-la por uns instantes e procurar trabalho ali onde se encontra, tá? Então ele começa falando assim: "Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei e às vezes até festiva, só a morte tem encontrado quem pensava em encontrar vida, e o pouco que não foi morte foi de vida severina.
aquela vida que é menos vivida que defendida, e é ainda mais severina para o homem que retira, ou seja, para o caso dele, né? Então é bem interessante você perceber que ele fala que está difícil para ele, né? A coisa tá pesada, né? Então ele vai tentar, né, procurar aí, né, um lugar, né, alguma coisa para ele poder trabalhar, já que ele já cortou o rio, já que o rio já não é fácil de seguir, tá? Então esse monólogo, né, ele vai defender uma ideia, né, de que estabelecer-se ali, né, que não vale a pena se retirar, né, porque talvez só encontra morte e pobreza por todo lugar, então não vale a pena a caminhada, né? Então é interessante esse monólogo, né, que ele vai terminar assim, né? Ou será que aqui cortando agora minha descida, já não poderei seguir nunca mais em minha vida? Será que a água destes poços é toda aqui consumida, pelas roças, pelos bichos, pelo sol em suas línguas? Será que quando chegar o rio da nova invernia, um resto da água do antigo sobrará os poços ainda? Mas isso depois verei. Tempo há para que decida. Primeiro é preciso achar um trabalho que viva. Vejo uma mulher na janela ali que, se não é rica, parece remediada ou dona de sua vida. Vou saber se de trabalho poderá me dar notícia. Então ele vai encontrar essa mulher, tá? E ele vai se dirigir a ela perguntando, né, se há possibilidade de se arranjar trabalho naquela terra, tá? E aí a gente chega na parte 6, tá? E a parte 6 ele vai virar para essa mulher, né, perguntando sobre trabalho, tá? E o que ela vai falar? Ela vai falar que não, né? O único trabalho que aqui é rentável é o trabalho que envolve a morte, né? É o trabalho do médico, é o trabalho do farmacêutico, é o trabalho do coveiro e é o trabalho, né, das carpideiras, né? Como ela, são as mulheres que choram, que as mulheres que cuidam da viúva, são as mulheres né, que vão dar ali uma sensação de conforto, né? Uma rezadeira, por exemplo, tá? E aí é muito legal, porque tem uma estrofe aqui que eu acho, que é a resposta dela, né? Que é muito boa, para vocês entenderem como que se ganha a vida. Olha, deixa eu achar aqui rapidinho. Como aqui é morte tanto, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Imagine que outra gente de profissão similar, farmacêuticos, coveiros, doutor de anel e mular, remando contra a corrente da gente que baixa o mar, retirantes avessas, sobem do mar para cá. Só os ossados da morte compensam aqui cultivar, e cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar, nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar, e dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita, recebe-se na hora mesma de semear. Ou seja, o melhor plantio aqui é o plantio de corpos, porque você recebe na hora, não precisa esperar colher, não precisa esperar brotar, né? Então, se queres viver uma vida, né, viva, né, disso, né? Ok? Então, diante dessa impossibilidade de trabalho, tá? O Severino continua a sua caminhada, né? E aí ele vai chegar à zona da mata, que é a parte 7. O retirante chega à zona da mata, o que faz pensar outra vez interromper a viagem. Então, olha só, da parte interior, tá? Você percebe que é um corte, ok? Deixando, né, no ar, né, ou deixando implícito ou subentendido, né, que a morte, de novo, né, através da possibilidade de trabalho, cruzou a vida do Severino de novo, né, e mais uma vez, né, fez com que o Severino ganhasse força para tentar se afastar aí do sertão
e assim chegar agora aqui na zona da mata, né? Não houve ali de fato, né, como aconteceu nas outras duas partes, o enterro, né, acontecendo ali. Mas, né, pela ideia do trabalho, no trabalho rentável da morte, fica fácil perceber que sim, né, ela cruza ali com ele de novo. Essa morte ela vai caminhando com ele, tá? Até ali o nascimento do filho do seu Zé da Carpina, ok? Então, como ele chegou nessa zona, que é a zona da mata, ele vai se deslumbrar com o contraste que tem entre o sertão, tá? Que é a terra que ele deixou, para, né, a zona da mata, que é a terra, né, onde ele chegou, tá? E ele acha que deve ser fácil, né, e não tão cansativo como no sertão, trabalhar nessa terra, tá? E que é uma terra doce, né? É uma terra feminina que possui água vitalícia, né? Ou seja, há presença de água diferente que se tem no sertão, né? Então ele acha que há possibilidade ali, né, de se permanecer. Então vamos pegar um pedacinho aqui para a gente falar. Olha só, veja agora que é verdade o que pensei ser mentira. Quem sabe se nessa terra não plantarei minha sina? Não tenho medo de terra, cavei pedra toda a vida. E para quem lutou o braço contra a pissarra da caatinga, será fácil amansar essa aqui, tão feminina. Mas não avisto ninguém, só folhas de cana fina. Somente ali à distância, aquele bueiro de usina. Somente naquela várzea, um banquê velho e ruína. Por onde andará a gente de que tantas canas cultivas, feriando que nessa terra tão fácil, tão doce e rica, não é preciso trabalhar todas as horas do dia, os dias todos do mês, os meses todos da vida. De certo a gente daqui jamais envelhece aos 30, nem sabe da morte em vida, vida e morte severina. E aquele cemitério ali, branco na verde colina, de certo pouco funciona e poucas covas arinha. Então, ele acredita que ali é uma terra farta, que ali é muito diferente da terra que ele saiu, que ali ele pode, enfim, né, se realizar. Mas, como aconteceu nas outras vezes, ele cruza com a morte de novo, né, e ele vai acompanhar mais o enterro, tá? Então, a parte 8, assiste o enterro de um trabalhador, né, direito, né, e ouve, né, o que dizem do morto, amigos que o levaram ao cemitério, tá? E essa parte é uma parte bem legal, tá? Porque ela discute muito a relação com a terra, né? A relação do homem com a terra, tá? Porque pensa bem, um trabalhador não é dono da terra que trabalha, então ele vai falar muito isso, né? O trabalhador que morre, enfim, ele vai ter sua terra, mesmo que essa terra seja sua cova, sua casa derradeira, desde que essa terra seja sua roupa, desde que essa terra seja seu lençol, né? Então é bem interessante essa passagem por causa dessa reflexão, né, sobre a relação da terra. Tem uma charge fantástica, ela já até caiu no Enem, sobre a demarcação da terra indígena, eu acho, né, que mostra um monte de covas, que cai muito certinho com essa parte, né, ou seja, qual a terra demarcada, né, que a gente sabe que a gente vai ter, é o nosso túmulo, né, então é bem legal essa passagem aqui, né, que começa, né, como a parte talvez mais conhecida, né, desse livro, né, esta cova que estás, com palmo medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. A ideia da reforma agrária, né, ou a vontade da reforma agrária presente aqui. É uma cova grande para ter um pouco de fundo, mas estará mais ancho que estavas no mundo, ou seja, aqui você vai ter, você estará mais guardado aqui do que você estava no mundo. É a cova grande para teu defunto parco, né? Ou seja, mesmo a cova, mesmo sendo muito medida, é muita para quem tem um corpo magro, esquelético, né? Porém, mais que no mundo se sentirá largo, né? Porque vai inchar na terra, né?
É uma cova grande para a tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca, né? Ou seja, como cavalo, né? Dado não se olha o dente, né? Viverás e para sempre na terra que aqui oforas, e terás enfim a tua roça, né? Será enfim agora, né, a sua terra. Aí ficarás para sempre livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. Agora trabalhar só para ti, não ameias como antes em terras alheias. Trabalhás uma terra da qual, além de senhor, serás homem de eito e trator.